Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iniciaremos o estudo do procedimento comum dentro do processo de conhecimento, que é um ponto crucial, né, dentro do estudo de processo civil 1. Vamos lá? Antes da gente falar do próprio procedimento, é importante a gente novamente relembrar a chamada trilogia estrutural do processo. O processo de uma forma geral, direito processual de uma forma geral, ele acaba sendo construído em torno de pelo menos três conceitos básicos. E aqui eu englobo mais um. Quais seriam esses três conceitos básicos? Essa trilogia estrutural do processo: a ação, a jurisdição e o processo. E aqui eu englobo mais um, que é a tutela. A tutela. Então vamos lá. Ação, jurisdição, processo e o quarto conceito, tutela. E o que seriam isso? Assim, existe o direito objetivo, né? Aquele direito, aquelas regras postas via de regra pelo Estado, aquelas combinações legais abstratas que está esse direito que está à disposição de todos. Então existe o direito objetivo, as regras previstas de uma maneira hipotética, de uma maneira geral, aplicável a todos os indivíduos que ali estão, naquele estado estão, né? Enfim, você se julga titular de um direito. Só que esse seu direito, ele acaba sofrendo uma violação, seja pelo comportamento de um terceiro, seja pelo próprio comportamento do Estado. Então você teve um direito objetivo, você acredita que tem um direito objetivo e acredita que aquele seu direito objetivo foi violado. E você precisa proteger-se, você precisa de uma proteção. A gente sabe que no nosso sistema jurídico, a autotutela, ou seja, a proteção por suas próprias forças, ela é exceção. Né? Ela é cabível em algumas situações excepcionalíssimas, como a legítima defesa, né? Desforço imediato, né? Processo do direito civil, a legítima defesa da posse, enfim, em algumas situações específicas, quando o indivíduo está, né, na iminência de sofrer ou está sofrendo uma violação ao seu direito de uma forma violenta, imediatamente ele consegue rechaçar aquela violência. Mas, via de regra, havendo a violação de um direito seu, via de regra, você deve buscar essa tutela, deve buscar essa proteção junto ao Estado. Parte, né, da ideia, do princípio do monopólio estatal da jurisdição. Significa dizer que, havendo a violação de um direito objetivo, de um direito previsto pelo Estado, quem deve realizar a punição ou quem deve intervir para solucionar aquele problema, via de regra, é o Estado. Obviamente que a gente sabe que o Estado ele também estimula as situações autocompositivas. Essa sempre é possível. Então, via de regra, né? Quando os direitos, obviamente, são direitos passíveis de transação, de negociação. Então, o Estado, na medida do possível, ele estimula que as partes cheguem a um acordo, que as partes consigam resolver seus problemas de uma forma própria, sem envolver o próprio Estado. Porém, quando não é possível o diálogo, obviamente que o Estado ele vai ter que dar resposta para as situações, né, de violação dos direitos objetivos de uma pessoa, dos direitos subjetivos de uma pessoa. Então, se o seu direito ele acaba sendo violado, obviamente que se o Estado te proíbe de ir fazer a justiça com as próprias mãos, ele tem que te dar uma resposta. Né? Tudo isso a gente já discutiu bem, vocês já conhecem bem, dentro dos primórdios, né, dos estudos do processo civil, quando a gente vai estudar o monopólio da justiça estatal, né, o monopólio do poder de aplicar a lei, que é o monopólio do Estado, né, através do poder judiciário. Ok. Dentro dessa disciplina, dentro dessa questão, é que a gente fala que, havendo essa violação do direito, você tem, do seu direito, né? Você tem o direito de provocar o Estado para que o Estado busque te dar uma proteção. Esse direito de postular, esse direito de provocar o Estado, de exigir do Estado que solucione aquele problema, bom, olha, você não pode mais resolver por suas próprias forças
os seus problemas, né? Então, se alguém violar um direito seu, você não pode, pelas suas próprias forças, você fazer valer aquilo. Então, por exemplo, se alguém te deve e não realiza o pagamento de forma espontânea, você pode cobrar, mas você não pode forçar aquela pessoa a realizar o pagamento. Olha, pague. Não, não vou pagar. Então você não pode utilizar da força, tomar um bem daquela pessoa, por exemplo, de forma unilateral, para cumprir com aquele seu crédito, aquele seu direito, por exemplo. Então você deve buscar o Estado. O direito de você procurar o Estado e solicitar do Estado uma proteção é o que a gente chama de ação. O que é que a ação ela busca? Bem, a ação busca que o Estado realize a jurisdição, ou seja, que o Estado atue, que o Estado trabalhe através do Poder Judiciário para dar uma solução para aquela situação de violação do seu direito. O que você quer, obviamente, é que o seu direito ele seja atendido, ou seja, o que você quer é uma tutela. O que é tutela? Tutela é uma proteção. Então você quer que o Estado te dê uma proteção, você quer uma tutela do Estado. Esse é o seu principal objetivo. E como é que você vai conseguir essa tutela? Através do exercício da jurisdição, que é a atividade do Estado de dizer quem tem razão, de dizer o direito no caso concreto. E através do que esse Estado vai fazer essa jurisdição? Através de um processo, obviamente. Então vai ter que ter um processo. Então, eu tenho o meu direito de ação, que é o direito de provocar, de postular, de exigir uma resposta do Estado sobre a violação de um suposto direito que eu tenho. O Estado, ao final do processo, quando ele responde à sua indagação, quando ele te dá uma solução para aquele problema, ele está fazendo a jurisdição, ou seja, ele está realizando a atividade estatal de dizer quem tem o direito, de aplicar o direito ao caso concreto. E se ele te for favorável, né, se ele concordar que você merecia essa proteção, ele concede uma tutela, ele concede uma proteção. Né? Se ele entende que você tinha razão. Se ele entende que você não tinha razão, ele não te concede essa tutela, tudo bem. E para que o Estado possa fazer essa jurisdição, para que o Estado possa dar essa resposta e que o Estado possa te oferecer essa tutela, precisa-se de uma sequência ordenada de atos, precisa-se de todo um caminho para chegar a essa resposta final, que a gente chama de processo. Então, o que seria o processo? Bem, o processo é um instrumento, né? É um instrumento, é um meio, é um mecanismo através do qual o Estado exerce sua jurisdição mediante provocação da parte interessada através do direito de ação. Esse processo ele se desenvolve através de uma relação jurídica estabelecida entre autor, juiz e réu, formando uma relação triangular. Dentro dessa perspectiva, antes de falar do procedimento comum, é que a gente relembra que o processo ele pode ser de acordo com o tipo de tutela, ou seja, de acordo com o tipo de proteção que você quer, ele pode ser de duas naturezas. Ou ele é um processo de conhecimento, ou ele é um processo de execução. O processo de conhecimento é aquele através do qual o Estado ele vai, no caso concreto, dizer quem tem razão, dizer quem tem direito. Quem é que tem razão, quem é que tem direito dentro dessa situação. Ou, em outras palavras, é através do processo do conhecimento que o Estado ele vai, né, declarar uma determinada situação aplicando o direito ao caso concreto. Então, esse é o processo de conhecimento. O processo de execução, por sua vez, o direito, ele já está certo, ele já é um direito certo, ele já é um direito exigível. O Estado apenas vai pôr em prática aquele direito já previamente reconhecido. Então, o direito já está reconhecido. O que você vai fazer agora é fazer valer na prática esse direito. Então, imagine um portador de um cheque, que é um título de crédito, já está lá. Se o cheque estiver devidamente preenchido, já está lá, claro, que aquela pessoa que assinou o cheque, ela deve pagar aquela determinada quantia em determinada data. Se não pagou, não vai se discutir se existe o crédito, se existe o direito de crédito daquela pessoa que solicita, daquele credor. Unicamente dentro do processo de execução, o Estado vai chamar
o executado, o réu aqui, chamado executado, para realizar o pagamento. E se ele não pagar, a força ele vai pagar. O Estado irá expropriar, retirar, né, do patrimônio dele aquela quantia, aquele pagamento. Então, essa é a tônica de um processo de execução. Dentro do processo de conhecimento, é importante que a gente ressaltar que dois tipos de questões são trazidas à discussão, né? Tanto as chamadas questões prévias, preliminares ou prejudiciais, que são as questões prévias, preliminares ou prejudiciais. São pontos que devem ser resolvidos inicialmente no processo, antes de analisar as demais. As questões prévias, preliminares ou prejudiciais são, via de regra, as questões processuais, né? Então, por exemplo, antes do juiz analisar o mérito, antes do juiz analisar o problema, o litígio, ele deve analisar se as condições da ação, se os pressupostos processuais estão preenchidos. Da mesma forma em recurso, né? Quando alguém maneja um recurso, antes do órgão julgador, antes do tribunal ou do juiz analisar aquele recurso, o mérito daquilo que está sendo discutido, ele antes disso inicia se todos os requisitos pertinentes ao recurso eles foram atendidos. Então, as questões prévias, preliminares ou prejudiciais são questões que devem ser analisadas antes de se analisar a questão principal e que o seu resultado interfere diretamente na questão principal. Por quê, Jânio? Porque, por exemplo, vamos aqui para o procedimento comum. Se o juiz entende que a petição inicial contém erros gravíssimos que não foram sanados, ele vai extinguir o processo ali mesmo. Na questão prévia, ou seja, na análise daquele vício processual, o juiz extinguiu o processo e isso acabou prejudicando a análise do litígio, a análise da questão principal, a análise do mérito, ou seja, não houve sequer a análise daquela questão principal. E o que são as questões principais? São exatamente o objeto do processo, é isso que a gente está discutindo, é um mérito. Quando alguém inicia um processo exercendo seu direito de ação, ela inicia aquele processo visando a proteção de um direito, visando a tutela em relação a algum direito. E isso é exatamente o principal objetivo, é o objetivo do processo, é resguardar um direito seu. Isso é a questão principal, é a questão de mérito. A questão de mérito, a questão principal, ela é analisada, né, depois que o juiz faz uma análise da questão prévia, da questão prejudicial, das preliminares. Então, primeiro o juiz analisa a questão processual, analisa se aquele processo vem seguindo com todas as regras essenciais e, caso sim, ele passa a análise do mérito. Caso entenda que as questões preliminares não foram devidamente cumpridas e que são vícios insanáveis, e aí ele acaba aqui prejudicando o mérito, ele acaba não analisando o mérito. Então, essa é a primeira observação que a gente tem que fazer. O processo de conhecimento, vocês lembram, processo, ele se desenvolve mediante procedimentos. E o que são os procedimentos? Ou o que é o procedimento? Procedimento é a forma com que o processo vai andar, é a marcha que o processo deve obedecer, é o caminho com que o processo ele vai acabar sendo realizado. Então, o processo de conhecimento, ou seja, esse processo que busca clarear, declarar, decretar quem tem razão numa determinada situação, aplicar o direito objetivo a um caso concreto, esse processo de conhecimento ele segue basicamente dois tipos de procedimento. Ou o procedimento é o comum, ou são procedimentos especiais. São várias espécies de procedimentos especiais. Aqui é importante a gente ressalvar, já fazendo um comparativo com o Código de Processo Civil de 73, que o Código de Processo Civil de 73, ele falava no procedimento comum nos especiais, e ele dividia o procedimento comum em procedimento ordinário e procedimento sumário. A gente não fala mais em procedimento ordinário e procedimento sumário. Apesar de comum e ordinário serem vocábulos dentro do português que apresentam o mesmo conceito, mas juridicamente acaba que tendo essa divergência dentro do processo.
Por isso que o adequado não é mais falar em ordinário, né, ou sumário, e simplesmente de procedimento comum. Procedimento dentro do processo de conhecimento, ele é o procedimento comum ou os diversos procedimentos especiais. Então, essa é a ideia, né? O procedimento comum, ele é vamos dizer assim, o meio comum, a regra geral que se segue dentro do processo civil. Óbvio que existem diversos procedimentos especiais esses previstos tanto de jurisdição contenciosa, ou seja, quando há litígio, como jurisdição voluntária, quando não há litígio, e que são previstos nesse título 3 do CPC, nos artigos 539 a 718, a jurisdição contenciosa, e a jurisdição voluntária de 719 ao 770, conforme vocês estão vendo aí, né? Existem diversos procedimentos, a gente não vai enumerar agora, porque acaba sendo desnecessário, mas existem diversos procedimentos, e esses procedimentos, eles foram criados, procedimentos próprios, de acordo com alguns direitos materiais em discussão, mas por uma questão de prática, de cultura jurídica. Então, e alguns em virtude da prática do está sendo discutido. Existem, por exemplo, procedimento para falar da consignação em pagamento, ação de consignação em pagamento. Existe procedimento próprio para falar de ações possessórias, procedimento para falar de divisão e demarcação de terras, procedimento próprio para as ações de família, procedimento próprio para prestação de contas, enfim, existem diversos procedimentos que são enumerados na lei de acordo com o tipo de direito que está sendo discutido, né? Por uma cultura jurídica, se percebeu que, para alguns determinados direitos, fazer adaptações no processo em si, na forma como o processo iria caminhar, seria mais útil à satisfação, ao reconhecimento daquele direito material. Então, por isso, nesse primeiro momento, o que a gente vai estudar são as regras do procedimento comum, que, como eu disse a vocês, é o que vai abarcar a grande maioria das ações, dos processos que tramitam em juízo, né, com as suas devidas adaptações. Mas a grande maioria das ações vai seguir essas regras do procedimento comum. Por isso que é importantíssimo que a gente, né, desenvolva bons estudos em relação a esse procedimento comum e compreenda muito bem esse procedimento. Ao longo das nossas aulas, a gente vai tentar aqui também fazer uma espécie de fluxograma, né, do procedimento comum a fim de facilitar a memorização também, né, à medida que as aulas forem avançando. O artigo 318 do CPC fala desse caráter generalista do procedimento comum. Olha o que é que diz. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código ou de lei. E o parágrafo único diz: o procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. E digo mais, né? Também aplica-se naquilo que é compatível a outras searas processuais, como processo trabalhista, como processo penal, claro, naquilo que é pertinente e quando há omissão da CLT, omissão do CPP, né, das leis penais e trabalhistas de uma maneira geral, né, em situação subsidiária e excepcionalíssima também. Então, inicialmente, importante que a gente parta, né, desses conhecimentos básicos e partindo do pressuposto que as regras referentes ao procedimento comum são regras de caráter geral e que se aplicam à grandíssima maioria dos litígios. Quando, né, existe previsão legal expressa para outros procedimentos, aí sim a gente não aplica as regras do procedimento comum, e sim obedece aos regramentos específicos, né? E eu ainda ressalto que, além do CPC, que prevê regras referentes a procedimentos especiais, outras legislações especiais avulsa também falam sobre procedimentos, como as leis dos juizados especiais, né? Estadual, federal e da Fazenda Pública. Estas leis são leis excepcionais, né? Leis especiais, elas também trazem procedimentos próprios,
Então a gente tem que ficar muito atento à existência de, para alguns direitos, legislações especiais falando do procedimento processual. Porém, o que vamos estudar aqui é o procedimento comum do processo de conhecimento. Lembrando também que o processo de execução, a outra modalidade de processo de execução, lá também tem os seus procedimentos. Procedimento para pagar quantia certa contra devedor solvente, procedimento para pagar, para entrega de coisa, procedimento para fazer, procedimento para não fazer. Enfim, outros procedimentos que dizem respeito à execução. Dentro do processo de conhecimento é que a gente fala em procedimento comum e procedimentos especiais. E iremos estudar aqui as regras de procedimento comum, ok? Então, por enquanto é só. A gente vai, nas próximas videoaulas, avançando esse conteúdo e detalhando as regras desse procedimento, tá, ok? Então, é isso. Um forte abraço e até breve.